Gente, Renato, fica super à vontade para começar. Bom, deixa eu só colocar aqui em modo apresentação. Me avisa se aparecer aí para vocês. Sim. Apareceu, perfeito. Tá, legal. Bom, pessoal, boa noite. Em primeiro lugar, agradecer aí a Pet, na figura da Carla, que está aqui, pelo convite, também estendendo aí para o Renato, para a professora Suzy, claro, para o Marcelo, nosso presidente aqui na Pet. Bom, eu estou um pouco preocupado, né? Porque a quantidade de tema que a Thaís falou que vai ficar aqui para mim, não sei se a gente vai dar tempo, tá? Mas pelo adiantado da hora, eu vou tentar passar rápido aqui alguns temas, até para sobrar um tempo aqui para as dúvidas, tá, pessoal? Mas eu não tenho muito problema de me interromper, né? Então, Carla, eu não vou conseguir acompanhar o chat, qualquer coisa pode chamar atenção aí, tá? Pode deixar. Bom, para quem está animado aí, né, com o tema imobiliário, eu já vou fazer, né, e de planejamento, eu já vou fazer dois merchans aqui, tá? A gente tem, no caso, eu sou coordenador aí de dois cursos, um que deve iniciar em breve, né, a divulgação, que é a tributação da atividade imobiliária. Então, essas questões aí, elas são desmembradas em 10 aulas, né? Então, para a gente ver como que o tema é profundo e cheio de detalhes aí no que a linha, do que a Thaís construiu. E também a gente resvalou aqui muito, né, no tema do planejamento sucessório, né, curso no qual eu vou dividir aula com a Carla, que está aqui também. E um dos grandes questionamentos que tem e vai ser tratado nesse curso é: a holding imobiliária ainda faz sentido? Em modelagens, ainda acho que as planilhas são muito importantes, né? E nas modelagens que eu tenho participado, sim, a holding imobiliária ainda faz sentido. Mas existe uma cadeia econômica de tomada de créditos que isso deve ser considerado. Então, é uma situação bem caso a caso. A Thaís trouxe aí uma perspectiva mais conceitual, e eu vou tentar também na parte conceitual, mas também traçando de uma maneira mais prática aqui a nossa análise. Em todas as aulas que eu dou sobre tributação da atividade imobiliária, eu gosto de falar bastante aí sobre, né, a evolução, a jornada de um empreendimento imobiliário. E é assim que eu procurei dividir a aula aqui hoje, tá? Em linha também com os dispositivos da Lei Complementar 214. Então, quando a gente pega um empreendimento imobiliário, a gente sempre pensa em começar na compra do terreno. E dentro dessa perspectiva, eu vou falar bastante aqui sobre permuta imobiliária, que é como principalmente a área de incorporação imobiliária se comporta. Para que um prédio exista, para que eu faça a venda dos imóveis, para que eu alugue esses imóveis, para que um shopping center exista, um centro de distribuição, seja lá o que for, ele precisa ser construído, tá? Então, a construção representa um passo importante. Eu tenho críticas, né? Quem recebeu o livro aí, coordenado pela Carla, pelo Renato e pela professora Suzy, eu tive a felicidade de ser um dos coautores, e o meu tema que eu escrevi junto com o amigo Cristiano Luz é sobre a tributação das operações com bens imóveis, e a gente faz uma crítica aí com relação à construção civil, que dentro da ideia de neutralidade, a construção civil não é venda de imóvel, não é locação, ela é uma verdadeira indústria da construção civil. Então, a forma como essa cadeia econômica se comporta é muito diferente e, claro, teve um lobby muito forte aqui, tá? E no final a gente tem exploração imobiliária, né, que pode acontecer de diversas formas. Vou falar um pouco aí sobre incorporação imobiliária, vou falar sobre loteamento, né, que é a forma mais comum da gente se referir a parcelamento do solo, não é a única. E também a gente tem a holding imobiliária. Eu juro que eu gostaria de falar sobre esse tema aqui hoje, mas eu acho que a gente não vai ter tempo, tá?
posso ficar à vontade aqui de falar de projeções, de como que isso tem se comportado, mas a gente tem bastante tema aqui para falar dentro dos dispositivos da lei complementar. Então, aí, em termos de agenda, eu tinha feito uma divisão com a Thaís, né? Eu vou pegar carona. Ela construiu, na primeira fase, o que a gente chama aí no direito tributário de regra matriz da incidência, ou de fato gerador. Depende muito, né, do doutrinador e da escola que você segue, mas eu vou pegar carona no último aspecto que ela traz, né, da alíquota, né, que é talvez o ponto mais importante aí que a gente quer saber. Eu vou começar por isso. E seguindo aí a jornada do empreendimento imobiliário, vou falar da permuta, depois passamos para a incorporação imobiliária e parcelamento do solo. Vou falar um pouco de obrigações acessórias no final, e em todos esses momentos eu vou tratar de regimes de transição, tá? Como que isso se comporta ao longo dos próximos 8 anos que a gente tem pela frente aí, tá? Já incluindo 2025. Alíquota. Então, eu não vou pintar aqui um cenário muito negativo, tá? Quem acompanha, eu trabalho com direito, tributação da atividade imobiliária, acho que desde 2005, e sabidamente, se a gente compara isso com outros segmentos, é um setor que sempre foi beneficiado, tá? E eu acho que tem diversas razões, né? A começar pelo déficit, o déficit habitacional que tem no Brasil. Então, a gente proteger esse mercado, dando incentivos, a gente proteger o mercado de capitais vinculado ao mercado imobiliário, dos fundos de investimento imobiliário, dos papéis relacionados a isso, do CRI, da LIG, né, de diversos papéis relacionados ao mercado imobiliário, me parece uma política certa, né, dentro de certos critérios, né, e não só, né, essa perseguição que vem, né, principalmente agora na tributação da renda e também aqui agora, de que essas atividades devem ser sobretaxadas, tá? Me parece que a consequência aí econômica e pensando em déficit habitacional, ela tende a ser negativa, tá? Mas acho que o lobby foi muito importante. Conseguir aqui um desconto de 50% ou 70% de redução das alíquotas. A gente vai ver que a tributação não vai ficar muito distante. E, óbvio, toda demodelagem vai depender do que você vai tomar crédito, tá? Então, a gente tem basicamente aí compra e venda, né, as diversas hipóteses de alienação, a dação em pagamento, por exemplo, e principalmente aqui a permuta, que eu vou trazer bastante, a gente tem uma redução aí de 50%, tá? Pensando numa alíquota estimada aí em 27,97, né, em todos os modelos que eu tenho visto, é a que mais tem se repetido, a gente vai ficar com uma alíquota estimada aí em 14, né? Na verdade 13,98, para ser bem específico. E no caso da locação, a gente vai ficar aí com mais ou menos 8,40, né, somando IBS e CBS. Que a gente tem aqui, tá? Nessa situação. Então, pensando já aí como que as alíquotas vão se comportar em termos de transição, procurei refletir aí nessa planilha a evolução, né, dessas alíquotas, né, a eliminação do piscofins. Então, a gente tem aí primeiro, né, só para mostrar o deslocamento da carga tributária, o que está acontecendo com a reforma, né, você vê aí a indústria, considerando aí uma alíquota de 18 para ICMS, uma alíquota de 15 para IPI, não estou considerando aqui o imposto seletivo, a gente vê que nominalmente a carga tributária está reduzindo na indústria, e esse é um dos grandes pilares da reforma tributária, né? De reduzir a carga tributária aqui e de aumentar o nível de industrialização no país. E óbvio que isso daqui é uma tributação nominal, como que a gente chega lá em 2033. A gente ainda tem aí a tomada de crédito, né? Então, a carga tributária efetiva tende a ser menor. Quando a gente, né, se aproximando aqui, se eu estiver indo rápido, me fala, tá, gente? Mas tem bastante matéria aqui para a gente falar, então eu vou tentar acelerar alguns pontos, tá? Então, indo mais próximo aqui, tá passando os slides, né, Carla?
aí da minha apresentação, né? Então, indo mais próximo do mercado imobiliário, onde sabidamente o lucro presumido ele prevalece aí com uma densidade muito grande, né? Então eu já trago aí como que funciona uma situação é, de uma empresa no lucro presumido, né, do aspecto comercial, pagando aí 18 de CMS. Então a gente vê que ela vai sair aí, e aí nesse caso eu já estou considerando IR e ICS no lucro presumido, saindo aí de 24 indo para 31. A gente vê que não é um aumento tão brusco, e com a possibilidade da tomada de crédito de forma ampla, né? Coisa que hoje no comércio, como a gente sabe, né, as restrições com relação à tomada de crédito de PIS/COFINS não acontecem, tá? Na tributação do serviço, regra geral, não nos impacta, isso é importante destacar, né, já que a gente está dentro de uma categoria, né, eu falo nós, enquanto advogados, enquanto escritórios de advocacia, enquanto sociedades, né, de profissão regulamentada, que tiveram aí redução de 30%, mas, numa regra geral, prestação de serviço, essa sim, tem um aumento relevante em termos nominais de carga tributária e possivelmente vai ter um aumento de carga tributária efetiva alto, porque não são atividades econômicas com uma grande capacidade de geração de crédito. E, finalmente, chegando aí, né, ao que é o objeto aqui da nossa aula, né, na atividade imobiliária, na alienação de bem imóvel, a gente realmente tem uma mudança, né? Hoje a gente paga aí uma empresa que está no lucro presumido, né? Que é talvez um planejamento muito clássico, né? De transferir imóvel para uma PJ, né? Fazer cálculo de 15% na pessoa física, vezes 6,73, né? Sobre o valor de venda, a gente vai chegar numa situação de até 17,07, considerando essas alíquotas estimadas aí de 27,97 do IBS e da CBS. E no caso da locação, a gente vê que devido a essa redução de 70%, né, da alíquota, a gente não tem um aumento tão expressivo da carga tributária. Tá? Então, o lobby aqui, diferentemente de outros setores, dá para dizer que funcionou, tá? A meu ver. Óbvio que o setor estava brigando por principalmente construção civil e outras atividades imobiliárias para ter uma redução, no caso de alienação, de 60%, mas foi o que acomodou. Isso certamente vai acabar gerando um impacto na alíquota nominal, né, de todas esses fatiamentos que houve aí de regras de exceção. Bom, então, seguindo aqui na jornada do empreendimento imobiliário, vamos começar aqui primeiro com a permuta. Tá? Não vou começar com a compra e venda, porque a gente vai acabar falando do efeito da compra e venda na incorporação imobiliária. Tá? Primeira coisa, quando eu falo sobre permuta imobiliária, é a gente entender do que a gente está falando. Até porque a lei complementar ela não usa a expressão permuta imobiliária. Tá? Se eu não me engano, eu fiz uma pesquisa, a palavra permuta aparece 10 vezes na lei complementar. E ela, na parte que nos importa aqui agora, do regime específico aqui das operações com bens imóveis, ela fala em permuta com bens imóveis, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que caracterizar é o que é uma permuta com bens imóveis, tá? Acho que não tem muita dúvida em a gente saber que uma permuta com bens imóveis, uma permuta imobiliária, ela se enquadra nessa primeira hipótese aqui, de imóvel com imóvel. Mas muitas vezes a gente pega, né, quem atua aí no segmento, pega às vezes um contrato de permuta e às vezes está escrito daquela maneira, assim, né? Você entrega o terreno e a incorporadora te promete entregar 14,25%, 17%, 15% do VGV do empreendimento. Ou seja, eu vou ter ali, na verdade, se a redação ficar dessa forma, na verdade você está trocando um bem imóvel por um direito, dinheiro.
tá? No final do dia, isso não vai ter uma natureza de permuta imobiliária. Tá? Você pode até ter um racional comercial, econômico, de que você vai receber um determinado percentual do VGV daquele imóvel. Mas os documentos, para que você possa se valer dos benefícios da legislação de permuta, os benefícios tributários da legislação sobre permuta imobiliária, você precisa sempre fazer referência de que aquele percentual de VGV corresponde a X unidades, corresponde a X metros quadrados daquele empreendimento imobiliário. De tal forma que você entrega imóvel e recebe imóvel. E aí pergunta, né? Mas você está entregando imóvel, mas a incorporadora vai construir um prédio ali, vai ter apartamentos, mas os imóveis não existem ainda. A gente vai falar bastante sobre isso, né? Mas para fins jurídicos, por uma questão de ficção jurídica, vale a partir do momento em que as unidades imobiliárias autônomas futuras já estejam criadas a partir do ponto de vista jurídico, tá? Ou seja, você tem que ter o registro do memorial de incorporação. Para o que importa aqui para nós, pessoal, permuta imobiliária, permuta com bens imóveis, vão ser só as duas primeiras situações: imóvel com imóvel e principalmente imóvel com imóvel mais dinheiro. Esse dinheiro ele tem nome, ele chama TOR, tá? Para trazer um pouco aí de conceito, né, o principal ato normativo que vai tratar de permuta imobiliária é a clássica Instrução Normativa 107 de 88, tá? Ela vai falar aí basicamente da tributação do imposto de renda sobre permuta imobiliária. Então, acho que se for uma questão de buscar conceito, né, na linha ali do 110 do CTN, me parece que o legislador, ao se referir a permuta com bens imóveis, ele vai buscar o conceito que está ali no Código Civil, que não destoa do conceito que está aí na IN 107/88, tá? Bom, se eu estou falando que a permuta é permuta que tenha por objetos unidades imobiliárias, a primeira coisa que eu tenho que entender é o que é o conceito de unidade imobiliária. E aqui a gente tem uma boa notícia, que o conceito de unidade imobiliária utilizado pela lei complementar, ele é idêntico ao que a legislação do imposto de renda utiliza, tá? Que são essas hipóteses, né? O terreno adquirido para venda, com ou sem construção, e aqui os casos de parcelamento do imóvel, ou seja, desmembramento, loteamento, cada unidade resultante da incorporação imobiliária, né? O mais clássico, né? Você entrega terreno por unidade futura, né? Aquela unidade ainda não existe do ponto de vista físico do tijolo, né? Propriamente dito. Então, esses são os conceitos aí de unidade imobiliária para fins tanto do imposto de renda, como também agora para fins do IBS e da CBS, tá? Bom, fato gerador aí da permuta, né? Então, primeira coisa, buscar lá nas primeiras aulas que vocês tiveram, né, de definição aí de hipótese de incidência ou de fato gerador, né? Sobre a permuta. Então, a gente busca aí no artigo 4º, ele fala que uma operação onerosa de permuta, ela vai ser hipótese de incidência do IBS e da CBS. E aqui eu estou falando de qualquer tipo de permuta, tá? Então, eu poderia pensar, depois de permuta imobiliária, talvez o que a gente mais ouve falar é de permuta de participação societária. E aí, vocês já vão dizer, que já são craques e especialistas aí em reforma tributária, de que participação societária não é fato gerador do IBS e da CBS. De fato, tem razão, mas eu posso ter exceções. Eu posso ter uma hipótese de uma holding cujo objeto é a compra e a venda de participação societária. Então, a Receita Federal já se pronunciou, principalmente, né, nos idos lá da desmutualização da Bolsa, de que, desde que isso seja feito com habitualidade, aquilo tem uma natureza de receita operacional. Então, é um caso específico, tá? Eu posso ter uma situação em que eu vou comprar uma gleba de terra, uma fazenda, e em troca eu vou pagar
500 sacas de soja. E aquilo ali é chamado de uma permuta. Eu não estou diante de uma permuta imobiliária, porque eu não estou entregando imóvel por imóvel, estou entregando imóvel por bem móvel. Talvez quem esteja alienando, né, nesse contrato de permuta a fazenda não seja contribuinte regular do IBS da CBS, mas certamente quem está entregando a soja para receber aquela fazenda é contribuinte. Então, eu vou ter ali um desdobramento. Então, eu tenho hipóteses de negócios que possam envolver permuta, mas que não são permuta imobiliária. Mas o legislador cuidou aí da permuta imobiliária. Quando a gente vai lá para o artigo 252, ele fala o seguinte, ele fala assim, olha, operação de permuta imobiliária não é fato gerador, não incide a CBS e o IBS sobre esses valores, exceto a torna. Então, se eu estou diante de uma permuta sem torna, permuta imobiliária, ou permuta de bens imóveis, como fala o legislador, sem torna, eu não tenho tributação, né? Pelo imposto de renda e pela CBS. E aí, acho que a primeira pergunta que eu coloco aqui. Eu gostaria de colocar a pergunta e ouvir as respostas, né? Mas assim, a gente está com um horário aqui bem apertado. Então, a primeira pergunta que eu faço é: a permuta sem torna, ela é tributada? Se a gente fosse seguir aqui o racional do que eu estou expondo, acabei de falar um pouco sobre a IN 107, estou falando aqui agora sobre a lei complementar, de que se for uma permuta sem torna não é tributada, a tendência é a gente falar assim, a permuta sem torna não é tributada. Isso não é verdade, tá? E é o que eu trago aqui no próximo slide. Não é verdade por quê? Porque nós, enquanto tributaristas, vocês, enquanto especialistas em reforma tributária, vocês nunca vão falar só de um imposto, ou só do imposto de renda, ou só da CBS, ou só do IBS. Vocês vão ter que falar orientando os clientes de vocês, orientando a família, orientando quem quer que seja, dando uma resposta sobre o todo, tá? Então, quando a gente pensa em aspectos tributários de uma permuta imobiliária, eu sempre vou ter a tributação de uma permuta pelo ITBI. Sempre, independentemente se houver torna ou não. E eu coloco aí o TCMD porque a gente tem visto, e a jurisprudência tem se comportado de uma maneira desfavorável, situações em que, mesmo que eu não tenha torna, mesmo que o ITBI seja pago, a Secretaria da Fazenda, por meio dos cartórios dos registradores de imóveis em todo o estado, e isso não tem acontecido só em São Paulo. Quem pesquisar precedentes aí vai encontrar Mato Grosso do Sul, Goiás, Maranhão, né, estados aí. Eu tenho visto isso preponderantemente com operações com bens rurais, cobrando ITCMD, tá? Sobre o quê? Qual que é o entendimento do Estado aqui? Se você está permutando uma gleba A, que tem um valor de avaliação, por exemplo, lá, acho que é pelo IPEA, né? Que mede o valor de mercado de uma gleba, e ela está marcada por 240 mil. Por uma gleba B, que está marcado no IPEA por 500 mil, e as partes decidem que essas partes, esses imóveis são compatíveis de tal forma de que nenhuma parte vai pagar um complemento para outra, ou seja, não tem torna, o ITBI vai ser recolhido de acordo com o valor de avaliação, né? Hoje já nem mais o valor de referência, valor venal de referência serve, né? A gente, depois que tivemos aí o tema 1113 do STJ, tem sido realmente uma busca de valor de mercado, mas o Estado entende que essa diferença entre um e outro, né, entre o valor de avaliação de 500 e o outro de 240, ela é tida como uma doação e tem cobrado o ITCMD sobre esses pedaços. Tá? Então, eu já estive aí em algumas situações em que o contribuinte teve que recolher os dois, ITBI e o ITCMD. E muitas vezes a discussão, do ponto de vista de custo-benefício, ela não vale a pena, porque os valores são baixos, né? Em outras, o valor é tão alto que vale a pena você rever a forma como a operação está sendo feita. E, infelizmente, há
legislação a jurisprudência tem se comportado, né, de forma negativa, né? Então acho que a gente se sente dessa maneira aí, né, como um palhaço, né, tendo que pagar dois impostos sobre transmissão, mesmo diante de uma operação de natureza onerosa, ter que pagar ITCMD, tá? Bom, o que mais que eu tributo hoje? Se eu tenho torna, eu vou tributar pelos tributos federais. O que que eu tenho que saber? Primeiro, se é pessoa física ou pessoa jurídica. Se for pessoa física, a gente vai ter um exercício aqui, tem uma regra específica de tributação da torna. Se for pessoa jurídica, eu tenho que analisar. O que que é aquela pessoa jurídica? Ela é uma empresa imobiliária? O que que diz o contrato social dela? Quais os quinais que estão no cartão do CNPJ dela? Como que aquele imóvel está contabilizado? Ele está no estoque? Ele está no ativo não circulante? É uma propriedade para investimento? Você está alugando ele? Ele está no imobilizado? Tudo isso hoje são assuntos analisados em detalhe por diversas decisões do CARF, tá? Então, a matéria contábil há anos tem ganhado aí uma preponderância, um papel muito relevante nesse tipo de análise, tá? Para a gente entender se aquela receita da torna ela é um ganho tributando, por exemplo, a 34%, sem PIS/COFINS, ou ela é uma receita operacional, que vai ser tributada aí também pelo IRCS, PIS e COFINS, tá? E, claro, entender o regime de tributação dessa empresa. Como que vai ficar a tributação da torna pós-reforma tributária? Do ponto de vista do ITBI e do ICMD, deve continuar a mesma coisa, com as alterações trazidas aí, né, pelo PL 108, que basicamente vai deixar mais claro a definição da base de cálculo desses dois impostos sobre transmissão imobiliária, com regras que vão se aproximar muito mais da ideia de um valor de mercado, ou seja, onde se lê valor venal, leia-se valor de mercado, tá? Na parte federal, deve continuar a mesma coisa, tá? E aí o que que muda? A partir de 2027 não tem PIS/COFINS e em algum momento essas operações vão ser tributadas aí pelo IBS e pela CBS, tá? Olhando aí em termos de transição, né? Hoje, 2025, tributa-se conforme a regra atual, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, sendo pessoa jurídica de acordo com o seu regime de tributação. Ah, não tem torna, exceto o ITBI e, às vezes, o ITCMD, não tem tributação. Ah, tem torna? Tenho que olhar todas aquelas questões que a gente acabou de debater. Se a operação foi em 2026, ainda continua tributando pela regra atual, com os acréscimos aí de basicamente 0,5% de CBS e IBS, porque eu também vou ter o redutor de alíquota, já que a permuta é uma operação de alienação de bem imóvel e eu não tenho redutor de ajuste. Se a operação foi em 27 e 28, já não tenho mais PIS/COFINS, vou tributar na pessoa física a torna, se for o caso, ou vou tributar na pessoa jurídica, de acordo com o regime de tributação dela. A parte que está fazendo a operação é contribuinte regular do regime regular aí do IBS e da CBS, vou ter a tributação. Nesse caso aqui, a alíquota da CBS já é quase cheia, né, e a do IBS é ainda reduzida. E nesse caso aqui, já em 27, eu já posso me valer do redutor de ajuste que a Thaís comentou e a gente vai falar um pouco aqui também. E de 2029 em diante, continuo não tendo PIS/COFINS na parte de IR e CS, pessoa jurídica ou pessoa física, continua igual, tenho o redutor de ajuste e tenho já a alíquota cheia da CBS e o aumento gradual do IBS até 2033, tá? Então, aí um pouco já de regra de transição para permuta, como isso deve se comportar. Redutor de ajuste. Bom, redutor de ajuste nada mais é do que um redutor da base de cálculo da CBS e do IBS, tá? Para as operações de alienação, tá? Não vale para locação aqui, realizadas por contribuintes do regime regular aí do IBS e da CBS. Então, um esquema aqui para mostrar para vocês como que eu vou constituir esse redutor de ajuste. É um imóvel, né? Então, as principais situações de hoje, né? É um imóvel
que já existe, já está entregue, já está construído, ganhou de herança, comprou há 5 anos atrás, comprou ano passado, está morando, caio dentro dessa primeira regra. O redutor de ajuste vai ser calculado ou com base no custo de aquisição mais IPCA. Lembrando que o IPCA começa a contar a partir da data de publicação da lei complementar, ou seja, a partir de janeiro ou fevereiro, né, desse ano, ou o valor de referência. Então, endosso aqui as palavras e as preocupações da Thaís, da relevância desse valor de referência, tá? Porque você pode estar diante de um imóvel que você comprou há muito tempo, né? Então, você vai ter toda uma regra, vamos supor uma pessoa física, tá? Que superou lá os limites para ser caracterizada como contribuinte do IBS e da CBS. E tem esse imóvel há muito tempo. Do ponto de vista do imposto de renda, quanto mais antiga a tua aquisição, melhor para fins do cálculo. Você tem os fatores de redução, você tem as hipóteses de isenção lá para imóveis antes de 88. Do ponto de vista do IBS e da CBS, pior, né? Porque o IPCA só começa a correr a partir da data da publicação da lei. Então, ter o valor de referência aqui vai ser algo positivo, tá? Fiz alienação em janeiro de 26, não tem ainda o valor de referência. O legislador cuidou disso, fala que o contribuinte, óbvio que isso deve ser ainda detalhado em regulamento, na regulamentação, mas fala da possibilidade do contribuinte obter uma avaliação, possivelmente vai ser por um laudo, né? Deve seguir aí parâmetros igual quando você tem operação com ágio, né? De ter um laudo de avaliação dentro dos critérios que são aceitos aí pela fiscalização, para que você possa demonstrar que, né, o valor de mercado daquele imóvel é muito superior ao que você tem, especialmente em casos de imóveis adquiridos há muito tempo, tá? Bom, se você comprou o imóvel e ele está em construção em 31 de dezembro até 31 de dezembro de 26, né? Minto, né? Se na verdade aqui é a construtora, como que ela vai fazer o cálculo do redutor de ajuste aqui? Então, ela vai considerar o custo de aquisição do terreno, também mais IPCA, vai somar com os custos diretos de produção daquele imóvel, né, bens e serviços, né, também, óbvio, com documentação idônea, ou seja, nota fiscal de prestação de serviço, nota fiscal de venda de mercadoria, daqueles custos que foram realmente incorporados no imóvel. Agora, eu não lembro de cabeça, mas eu acho que também a legislação fala da possibilidade, né, de considerar aqui no redutor de ajuste dos custos e despesas indiretos também, desde que apropriados pela mesma sistemática dos custos diretos, tá? E tenho aí uma última hipótese de como é que eu vou calcular o redutor de ajuste para os imóveis adquiridos a partir de 2027. Nesse caso, é o custo de aquisição mais IPCA. Em todos esses casos, como bem lembrou aí a Thaís, eu vou também poder considerar no custo, no redutor de ajuste, os gastos com ITBI e laudêmio, e aqui é importante, né? Às vezes na pessoa física, na declaração do imposto de renda, esses valores já estão incorporados no custo do ativo, tá? Do que está declarado. Então, esse ponto é importante, né, para se verificar, e principalmente para as pessoas jurídicas, até pode ser pessoa física, mas o que a gente vê com na quase totalidade das vezes a pessoa jurídica, os gastos que houve aí com contrapartidas, né, de ordem urbanística, ambiental, porque construiu um prédio, aumentou o fluxo de trânsito, aumentou a densidade de pessoas daquele lugar, no local, destruiu, eliminou área verde, está perto de um manancial, enfim, todas essas contrapartidas que podem ter, e além do que é mais clássico, principalmente aqui em São Paulo, outorga onerosa, né? Você quer construir um imóvel, quer que ele tenha X andares, que ele tenha uma área bruta locável relevante, e você não tem um terreno com uma área suficiente dentro dos parâmetros que são definidos por cada legislação municipal, você tem sempre a possibilidade aí de pagar uma outorga onerosa, né, que também é uma forma de contrapartida, e esses gastos também foram
previstos pelo legislador como possíveis para serem incluídos aí no redutor de ajuste, tá? E igualmente atualizados pelo IPCA. Quando que a gente constitui, né, esse redutor de ajuste, tá? Para as duas primeiras hipóteses, em 31 de dezembro de 2026, então, ali naquele momento, né, ainda que você aliene aquilo lá depois, o redutor de ajuste ele é constituído ali naquele momento. Você tem aquele número ali naquele momento, tá? Para os imóveis adquiridos, aí tá a partir de 31 de dezembro de 27, tá? Eu vou ajustar, tá, pessoal? É a partir de 31, é a partir de 2027. Então, é a data da operação em que você constitui o redutor de ajuste, tá? Bom, eu estou ouvindo um áudio aí, mas se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade para interromper, tá? Bom, bom que a Tem, gente al- já está tem, al- craque aqui, ó. tem Vamos lá, algumas dúvidas. Quer, antes de entrar no caso prático, a gente vamos passar? lá. Renato, tem aqui, ó, vou começar pelo Vitor. No sentido de economia tributária com a reforma, não vale a pena pagar o ITCD ao invés da CBS e IBS nos casos em que a permuta mais dinheiro, porque não haverá doação onerosa na parte suplementar de uma das operações? Mas aí é uma doação mútua, né? Eu dou o meu imóvel e você doa o seu. Não vou ter ITBI, porque vai ser uma operação não onerosa. É, é de se fazer conta, né? É. Tem que fazer conta, tem que entender a Tem que cadeia fazer conta. econômica, né? Não tem Principalmente. jeito. Hoje É. não é mais uma questão de olhar, quanto que eu vou pagar de imposto. Eu acho que o principal hoje é quanto que eu vou tomar de crédito. Então, assim, nas modelagens que eu tenho trabalhado, seja no mercado imobiliário, mercado publicitário, manufatura, o segredo é a tomada de crédito. Tá? É o valor agregado, é o que é a capacidade que você tem de tomar de crédito. Eu vou falar aqui bastante sobre RET, né? O RET, no período de transição, ele quebra a cadeia. Ele quebra a cadeia da tomada de crédito. O parcelamento do solo, no período de transição, ele quebra a cadeia. Então, são pontos importantes, tá? Talvez, nessa pergunta, olhando nominalmente em termos de alíquota, parece fazer sentido, tá? Mas acho que tem que entender todo o contexto, né? Se você tem uma incorporadora do outro lado, é algo que está meio que fora do escopo de uma incorporadora doar imóveis, tá? Primeiro que empresa, pessoa jurídica não faz doação, né? A não ser para o Criança Esperança, né? Para as doações específicas lá da legislação do imposto de renda. Exato, exato, Então, exato. você vai ter outros desdobramentos. Ah, mas eu estou falando uma permuta aqui, este exemplo aqui que eu estou trazendo, né? O contribuinte A com o contribuinte B, que eu nem estou chamando ele de pessoa física. Eu estou dando um exemplo bem aberto, mas supondo que seja pessoa física, nesse caso aqui, talvez. É algo que, né, você está ponta final da cadeia, dois não pode estar diante de uma situação de dois não contribuintes. É, pode ser que sim, tá? Tem até uma pergunta do Gustavo que está um pouco nessa linha, né? Puxando esse gancho da cadeia, né? Na prática, os imóveis ficarão mais caros após 2027, correto? Sim, É, é. certamente. Eu não tenho muita dúvida para falar isso, não, mas assim, eu acho que no o período de transição tem vários benefícios, mas assim, e acho que vocês estão vendo isso ao longo das aulas, né? São as promessas da reforma tributária, de que no final do dia a geração de créditos vai se tornar um mercado mais competitivo, mais transparente, né? E você vai ter um gap de precificação agora, muito importante, mas que as coisas vão se assentar, né? Então, mas eu acho que tem bastante coisa sendo preservada e sendo trabalhada com bastante cuidado aqui no mercado imobiliário no período de transição, tá? É. E aí, uma dúvida mais técnica aqui: quando um contribuinte compra o imóvel de outro contribuinte, o adquirente do imóvel poderá tomar crédito, correto? Aí a segunda parte da pergunta: além desse crédito, quando o adquirente for revender o imóvel, vai poder
ser usado o redutor de ajuste do valor da aquisição para reduzir a base da venda? Essa pergunta, ela precisa de uma informação muito importante. Quando? Tá? A gente vai chegar lá. Eu vou abordar todas elas, tá? Período de transição, se mantiver os benefícios, uma incorporação imobiliária com RET, não vai tomar crédito. É, e aí você tem hipóteses, né, específicas de como é que você calcula o redutor de ajuste nas etapas seguintes, tá? Mas a gente vai chegar lá. Tem bastante coisa para a gente falar. Bom, Então vamos lá, a pode seguir. operação aqui aconteceu, tá? Em 2029, gente. Contribuinte A perguntou uma casa que ele comprou em 90, estava declarada por 600, por um apartamento pertencente ao contribuinte B, adquirido em 1992, que está declarado por 500 mil. Qual que é a carga tributária aplicável? Zero, né, gente? Não tem torna. Se alguém falou zero, errou também, tá? Por quê? Por conta do ITBI. Então, a permuta que não tem torna não vai pagar IR, nem IBS, nem CBS. Mas o ITBI sempre vai ser devido, tá? Ó, se o contribuinte for pessoa física, só para ilustrar aí como é que fica na declaração dele, para mostrar essa questão da evolução patrimonial e por que ele não tem imposto. Então, você vê que a casa que ele tinha em 2028 estava por 600. O apartamento que era por 500, ele vai registrar, ó, mais um erro aqui, ele vai registrar por 600. Então, ele não tem evolução patrimonial. A mesma coisa do contribuinte B, tá? Bom, para o mesmo exercício anterior, vamos considerar que o contribuinte B pagou 100 mil para o contribuinte a título de torna. Bom, já sabemos que tem tributação. A regra, como a gente acabou de ver, ela excetua da tributação do IBS e da CBS as permutas de bens imóveis que não tenham torna. Ela fala exceto a torna. Então, a torna, ela é tributável. Do ponto de vista, vamos falar primeiro da pessoa física, tá? Do ponto de vista do imposto de renda, ela vai tributar a torna como um ganho de capital. Para quem não sabe, existe uma regrinha muito específica, tá? Eu não vou aplicar 15% sobre 100 mil, eu vou aplicar 15% sobre um percentual dos 100 mil, que é o percentual de quanto que a torna representa dentro do custo de aquisição somado à própria torna, tá? Ponto muito importante, tá, pessoal? Se eu não me engano, a declaração de ganho de capital da pessoa física não faz esse cálculo automático. Você tem que imputar ele à mão, tá? Isso aqui destrava a operação imobiliária. Às vezes a pessoa está calculando que vai pagar um imposto e se você apresenta essa regra, ela vê que o imposto é muito menor. Mas para quem tiver interesse de saber bastante sobre tributação da atividade imobiliária, inclusive da torna, teremos o curso na PET, tá? E lá a gente vai aprofundar bastante sobre isso. Hoje aqui é IBS e CBS. E aí eu vou tributar a torna. Como que eu vou tributar a torna? É a torna menos o redutor de ajuste, asterisco, muito importante, cheguei na base de cálculo. Base de cálculo, eu estou falando de 2029, né? Lembra lá das alíquotas do período de transição? A CBS nesse momento é 9,13 e o IBS é 0,1. Multiplico aí por 50%. Oi, acho que alguém falou alguma coisa. Bom, vou Acho que seguir foi aqui. um chat que abriu aqui, um áudio que abriu. Tá. E vou multiplicar com o redutor lá de 50%, tá? Que é importante aqui, tá? O parágrafo terceiro, que ele diz? E aí é a explicação do redutor de ajuste, tá? O valor permutado não será considerado no valor da operação para cálculo do redutor de ajuste. Então, se eu entreguei, quem que está tributando aqui? Quem está tributando é quem recebeu a torna. Quem recebeu a torna tinha um imóvel que ele deu em permuta por 600, tá? Normalmente, o instrumento de permuta, ele elege um valor, tá? Então, o valor, que é o custo de aquisição,
que aquela pessoa teve, que ele poderia atualizar pelo IPCA, nesse caso ele não vai poder adotar esse redutor de ajuste. Então, basicamente, nesse caso, ele não teria redutor de ajuste algum. O que ele teria aqui? Ele teria talvez o ITBI, ele teria eventuais contrapartidas, tem que entender, você vê que no exemplo, eu não estou falando quem que é esse contribuinte, se ele é pessoa jurídica ou pessoa física, tá? Mas ele vai ter essas restrições, né, do que ele pode tomar como redutor de ajuste. E parece bem justa a cláusula, né, a previsão aqui, porque se eu não estou tributando a operação toda, só a tona, não faz sentido eu tomar um redutor de ajuste sobre um pedaço que está fora do escopo de tributação pelo IBS e pela CBS, tá? ITBI segue a mesma coisa, isso vai se repetir aqui também. Bom, e se for pessoa jurídica, tá? Primeira coisa, né, vai tributar a tona. E aí eu tenho que observar lá os mesmos pontos que a gente viu anteriormente. Qual que é o regime de tributação dessa empresa? É real? É presumido? O que diz o objeto social dela? É atividade imobiliária? É uma fábrica? É uma empresa de publicidade que tem um imóvel? Tem que entender. Ah, ela é uma empresa imobiliária. Está aqui falando que ela faz gestão de imóveis próprios e locação. Ela não tem compra e venda no objeto social, ela não tem no CNAE. Isso é um problema. Ah, como que esse imóvel está contabilizado? Ah, não, eu estou permutando, só que esse imóvel estava alugado, e agora eu decidi permutar. É um problema, porque ele vai estar contabilizado no imobilizado. Há diversos precedentes do CARF aí, entendendo que nesse caso não vai dar para tributar de acordo com as alíquotas do presumido, né? Então, você tem questões para analisar. Tudo isso vai te permitir analisar se essa receita é operacional ou não, tá? IRCS não é foco, mas vamos falar de tudo aqui. Bom, IBS e CBS, vou seguir aí o mesmo racional. Torna menos redutor de ajuste, aplico as alíquotas, e aqui eu tenho um desdobramento a mais, né? Do que integra aí o redutor de ajuste. Falamos aí do ITBI e do laudêmio, e no caso de pessoa jurídica, geralmente, as contrapartidas tá mais ligado com uma incorporadora, né? Que vai construir um prédio, né? Que está perto de um metrô, né? Várias situações, precisa pagar outorga, tudo isso, tá? E ITBI e ITCMD. Até agora simples, né, gente? Vamos para um caso, né, de permuta, que é o que mais acontece, tá? Esses primeiros casos aí são casos de permuta que a gente vê mais entre pessoas físicas, né? Ou seja, unidades já existentes. Mas o que acontece se eu estou diante dessa situação, né? A incorporadora, a XPTO, ela viu que a Três Irmãs SPE Limitada, uma empresa que é imobiliária e está no lucro presumido, ela é proprietária de um terreno na Faria Lima, né? Ficção, né, gente? Não tem, né, esse terreno lá disponível assim. E ela comprou isso, a Três Irmãs, em 1997, pagou 2 milhões e 300. O valor de mercado desse imóvel, para fins de incorporação, é de 500 milhões. Olha o que a XPTO quer fazer. Ela quer fazer uma incorporação imobiliária, construir 2 torres, com 96 unidades. Aí a gente vai lá para 2034. A Três Irmãs vendeu o terreno para a XPTO por 100 milhões de reais. Essa compra foi quitada com uma nota promissória. E num outro documento, a XPTO, ela confessou, falou assim, eu te devo essa nota promissória aqui de 100 milhões. E eu estou prometendo que eu vou quitar essa nota promissória com a entrega de 10 unidades, 10 apartamentos, 10 lajes corporativas, 10 escritórios, seja o que for que tiver contemplado nessa incorporação imobiliária, eu vou quitar essa nota promissória. O que acontece, gente? Essa operação é tributável? É permuta isso daqui? O título do meu slide é a tributação da permuta imobiliária. Eu estou trazendo um exemplo para vocês que uma PJ vendeu um terreno para outra PJ. Isso é permuta?
O legislador também tomou cuidado desse ponto. Isso é permuta imobiliária para fins tributários. Veja o que diz o parágrafo 6º. Operações quitadas de compra e venda, seguidas de confissão de dívida e promessa de dação em pagamento de unidade imobiliária. Então, vamos ler. Ó, operações quitadas de compra e venda. Venda do terreno quitada, foi quitada. Não preciso falar que é nota promissória, mas 99,9% é quitada com uma nota promissória pro soluto, tá? Quitada, aí eu tenho uma confissão de dívida, que eu vou dar em dação em pagamento, unidade imobiliária, construída ou a construir. Vou entregar 10 unidades para 3 irmãs. Qual que é a regrinha? Esses dois documentos, que na verdade são escrituras, eles têm que ser levados a efeito na mesma data, mediante instrumento público. Levado a efeito é lavrado, escriturado no mesmo dia. Por que essa operação acontece? E acontece numa escala muito maior do que a permuta propriamente dita, tá? Porque quando uma incorporadora, não nesse exemplo aqui que eu estou trazendo, né? Mas quando uma incorporadora vai construir um prédio, a gente chama ali de formação diária, né? Não é um carinha só, ela vai comprando todas as casinhas ali daquele quarteirão, um supermercado, uma escola, uma igreja, 15 casas, até chegar um momento em que essa incorporadora consegue unificar as áreas, apresentar o projeto na prefeitura, e ter o memorial de incorporação, leva anos, tá? Então, para amarrar o negócio, as incorporadoras fazem dessa forma, tá? Então, para fins tributários, né, o legislador aqui da lei complementar seguiu uma redação muito próxima da IN, que nessas operações quitadas, seguidas de confissão de dívida, vai ter um tratamento como se uma permuta imobiliária fosse. Então, nesse caso, gente, não tem tributação nenhuma, porque vai ter natureza de permuta. Eu falei em torna aqui nesse exemplo? Não, não falamos em torna. De novo, vou ter só o ITBI, de acordo com o município, tá? Mas e se a Três Irmãs vender as unidades que recebeu em dação em pagamento pelo valor que foi pactuado, por 100 milhões de reais? Primeiro ponto, né? Agora eu já dei a resposta. Posso pagar no presumido, gente? Uma operação de 100 milhões de reais? Quem falou que não, errou, tá? Eu posso, porque eu sempre olho no presumido o ano calendário anterior. Então, eu não dei a informação nesse exemplo de qual foi o faturamento da Três Irmãs no ano anterior. A consequência que tem aqui é que no ano calendário seguinte, ela está obrigada a tributar pelo lucro real. Mas até aí, dane-se, né, gente? Já colocou 100 milhões no bolso. Então, ela vai pagar aí o equivalente ao pedaço do imposto de renda e da contribuição social dentro do presumido, de acordo lá com os percentuais de lucratividade. Então, antes de tributar aqui a operação, né, pelo CBS e pelo EBS, lembrando, a gente está em 2034, reforma tributária a todo vapor, tá? Eu tenho que calcular a base de cálculo, tá? Valor da operação menos redutor de ajuste, tá? Valor da operação, 100 milhões, menos 2 milhões e 300, chego na base de cálculo, multiplico lá pelas alíquotas cheias, vou ter aí uma base de cálculo de 14%. Aí vai me perguntar, assim, Renato, você acabou de falar, né, que numa permuta imobiliária você não pode tomar o custo de aquisição como redutor de ajuste, porque dentro da permuta aquele valor não foi tributado. Sim, é verdade. Só que aqui não é a permuta imobiliária, essa daqui é a operação subsequente. E o legislador também cuidou desse ponto. Tá? Olha o que ele está falando. Ó, fica mantido o valor do redutor de ajuste, que foi do imóvel que você deu em permuta. Então, a Três Irmãs deu um imóvel em permuta que estava por 2.300, que poderá ser utilizado em operações futuras com o imóvel que ela recebeu em permuta. Então, ela mantém o redutor de ajuste do terreno, que estava por 2.300, e vai poder utilizar esse redutor de ajuste nas unidades imobiliárias que ela recebeu em permuta. Tá? E o ITBI.
Então, aí a gente tem um caso, né, muito interessante, que antes era tributado a 6,73, e neste exemplo específico que a gente construiu aqui juntos, sem considerar os créditos, a carga foi para 16,76. Então, tem um aumento relevante aqui, mas é uma carga tributária que fica bem abaixo de outros segmentos, tá? Bom, incorporação imobiliária. Então, aí o artigo 252 fala que o IBS e a CBS vão tributar sobre a incorporação imobiliária. O que é incorporação imobiliária? Né? Então, para saber também o que é incorporação imobiliária, a gente já falou, eu trago aí, né, o mesmo conceito de unidade imobiliária. Corporação imobiliária, pessoal, é todo o processo legal, de você levar a efeito toda a parte ambiental, do direito civil, do direito imobiliário, para formação de área, né, do ponto de vista registrário, do ponto de vista da matrícula, você criar as unidades imobiliárias autônomas futuras que ali vão ser construídas, e que vão ser objeto de alienação no futuro, tá? Sejam elas de natureza não residencial, sejam elas de natureza residencial, tá? De uma maneira bem mais simples, tá, pessoal? Incorporação imobiliária é venda de apartamento, venda de escritório, venda de laje corporativa. É esse canteiro de obras a céu aberto que a gente está vendo aqui em São Paulo e também em diversas cidades do Brasil, tá? Isso é incorporação imobiliária. Bom, passamos aí para o bendito regime de transição que a Thaís falou bastante aí na primeira parte. Como que é hoje, tá? A incorporação imobiliária. E eu vou focar bastante no RET aqui, tá? Para quem não está familiarizado, o RET é o Regime Especial de Tributação específico para incorporação imobiliária, tá? Eu posso ter uma operação de incorporação imobiliária que não esteja dentro do RET. É raro, tem até uma brincadeira, né? É raro, mas acontece muito. Aqui não, é raro e acontece rarissimamente uma incorporação imobiliária que esteja no lucro real. Mas se tiver, a tributação é essa que vocês estão vendo aí hoje. Hoje, tá? Estou falando da regra de hoje. Tenho algumas situações de lucro presumido. Por que algumas situações? E já vou trazer aqui o RET, né, para a gente entender. Historicamente, o RET tinha uma carga tributária que era de 7%. Ninguém optava pelo RET. Por quê? Porque o presumido era 6,7%. Depois de um tempo, o RET caiu para 6%. As pessoas começaram a ficar um pouco na dúvida, tal, algumas optavam. O RET ele tem restrições que numa empresa que está optando pelo lucro presumido não tem. A empresa que está no lucro presumido pode optar por o real no começo de uma obra, que tem mais custos, né? Está com prejuízo e depois migra para o presumido. O RET ele é para toda a obra, tá? Mas quando o RET muda a legislação e a alíquota única cai para 4%, acho que dá para dizer aí que mais de 95% das incorporações imobiliárias hoje estão dentro do RET, ou seja, tem o patrimônio de afetação, né, que é uma questão não tributária, é uma questão que traz proteção para os futuros adquirentes, né, tem uma comissão de vendedores, criam-se regras, inclusive de distribuição de lucro, né, de tal forma que se tiver uma RJ, uma falência, aquela incorporação imobiliária tende a ficar protegida, né? Isso é uma legislação que vem lá de 2004, acho que depois do caso da Encom, primeiro com esse objetivo de proteção, tá? Eu tenho aí o que a gente chama de RET social, né? Principalmente, né, operações realizadas com interesse social e principalmente aí, né, fazendo uma brincadeira, o programa Meu Corinthians Minha Vida, né, o programa Minha Casa Minha Vida, que vão estar aí dentro desse RET social. E aqui é interessante que o RET não é só para incorporação, quando ele está aqui no programa Minha Casa Minha Vida, ele também vale para construção, caso a incorporadora não tenha esse papel duplo, né, de ser a própria construtora. Se você tem a construção contratada por outra empresa, ela também vai poder pagar os tributos dedicados para aquela obra, né,
apenas com a alíquota de 1%, tá? Não incide ISS, bastante discussão aqui, tá, pessoal? Pode parecer que não, mas aqui, quem tiver curiosidade, puder visitar aí o site do Conselho Municipal de Tributos aqui de São Paulo, vai encontrar, bastante não, né? Mas existem precedentes, é uma luta que finalmente as prefeituras estão ganhando, que é cobrar ISS, e agora vai ser na forma de IBS, das incorporadoras, tá? Sempre enxergaram que existe um serviço escondido ali. E, de fato, né, você tinha a construção que era realizada pela própria incorporadora, então era algo que as prefeituras não conseguiam acessar. Mas existem casos aí que, entre aspas, né, cobra-se ISS de incorporação imobiliária, principalmente nos casos em que você não tem uma divisão muito clara aí, entre incorporação e construção. E também não incide ICMS, mas também tem discussão, né? Principalmente, eu acho que o exemplo mais clássico aqui são os pré-moldados, de uma obra, dependendo como ela é construída, se aquele pré-moldado é feito no canteiro de obra, se a fabricante daquele pré-moldado está, sei lá, 2 quilômetros da empresa, da obra, né? E aí tem discussão até de IPI também, se aquele pré-moldado, sei lá, você pega a Torre da Vivo ali na Berrini, né? Era um pré-moldado, né? Você acha que dá para cobrar ICMS daquela mercadoria, ou é algo que foi tão feito sob medida que, na verdade, aquilo ali tem natureza de um serviço propriamente dito? Então, gravitam essas discussões, né? A gente resvala um pouco nesse ponto aí no artigo do livro, coordenado aí pelos coordenadores aqui do curso. Eu não afasto possíveis discussões ainda que possam ter sobre esse tema do pré-moldado, tá? Bom, regime de transição, como que vai ficar? Se a opção pelo RET se deu até o final de 2028, aquela obra, eu vou continuar pagando o IRCS, a lei complementar não fala isso, mas eu vou continuar pagando, né? Até porque o PiscoFins vai sumir, eu vou pagar uma CBS de 2,08, então se somado aí ao IRPJ vai dar os 4, tá? No RET social, no IR, pagando 0,47 e vou pagar uma CBS de 0,53. Então, se eu tiver com uma incorporação imobiliária e a opção pelo RET se deu até o final de 31 de dezembro de 2028, a legislação fala antes de 1º de janeiro de 29, tá? Então, até dezembro de 28. Você vai meio que blindar aquela incorporação imobiliária, ainda que você aufira receitas depois, 4 anos depois, você vai conseguir dar o tratamento, tá? O legislador ele é expresso nesse sentido de que essa opção ela é válida para a respectiva incorporação, tá? E aí, perguntas que já foram feitas, né? Já vou respondendo. Vedada a apropriação de créditos em relação à operação que está sendo aqui objeto de incorporação imobiliária com a opção pelo RET. Eventuais créditos de despesas indiretas vinculados a essa operação têm que ser glosados. A legislação usa a palavra estornados. É vedada a utilização também dos redutores de ajuste, e redutor social, tá? E também vedada a apropriação de crédito para quem comprar, né, pelo adquirente, né, pelo contribuinte lá do regime regular de IBS, ele não vai poder tomar crédito. É aqui que eu falei da quebra da cadeia, tá? Então, para ficar bem claro aí, né, eu coloquei já a base legal. Então, aqui, pegando, e aqui a gente já deu um pulo muito grande na legislação, a gente estava mais ou menos ali no artigo 250, 251 até o 268, 269, acho que é isso, tá? Então, a gente já deu um pulo bem grande aqui, fomos lá para o 485, que é o que vai falar da transição, tá? Então, eu tenho incorporação imobiliária submetida ao RET com opção até antes de janeiro de 29. Vou pagar CBS de 2,08, vou pagar CBS de 0,53 se for um RET social. Essa opção afasta outras formas de tributação pelo IBS e pela CBS, tá? E vai ficar sujeita à tributação exclusiva dos tributos que estão falados aqui, tá? Fica vedada a apropriação de créditos, tá?
em relação, aqui um ponto importante, tá? É em relação às aquisições destinadas à incorporação imobiliária. Eu não estou falando de outras operações, tá? Você pode, não é a praxe, tá? Mas assim, geralmente, uma empresa que está no RET aqui, e não por razões tributárias, por uma série de outras razões, porque precisa de CND, precisa de financiamento, porque vai fazer um CRI, seja lá o que for, tá? Então, aí tem a base legal, eu vou dar uma corridinha aqui, que eu acabei de ver que só faltam 10 minutos, tá? Parcelamento do solo. Eu não falei operações depois de 29, porque eu vou tratar dos dois juntos, tá? Parcelamento do solo. Então, aí o mesmo artigo, com destaque para parcelamento do solo, e aí, só para trazer para vocês, o que, que é parcelamento do solo? Eu tenho diversas situações. Eu tenho desmembramento, quando eu aproveito as vias públicas, então eu tinha uma gleba gigante ali, A3, sei lá, vou construir um bairro novo em Rio Branco, capital do Acre, tá? Pego uma gleba gigante e separo, e desmembro ela, tá? Ah, ok, desmembrei aquela gleba, agora eu quero lotear ela. Então, aí sim, agora eu tenho que abrir novas vias, ou aproveitar, ou ampliar as que existem. Também é uma forma de parcelamento do solo. Outra forma de parcelamento do solo, tá? Estou construindo condomínios de lotes, tá? É, é uma forma de parcelamento do solo, tá? A gente vê bastante isso daí, né? Então é uma alteração recente aí da legislação, e ela é recente por quê? Porque ela equiparou essas atividades, alienação de lotes, entregantes de um desmembramento ou loteamento, vinculada à construção de casas isoladas ou geminadas. Ela é equiparada a quê? A uma incorporação imobiliária. E para que isso é importante? Para optar pelo RET, tá? E qual que é a regra? Então, IRCS, PIS, COFINS depende do regime de tributação, tá? Não tem o RET nos casos de loteamento e desarrendamento, mas eu posso ter RET nesses casos de condomínio, tá? Então, é uma regrinha específica, tá? Então, por quê? Porque é equiparado a uma incorporação imobiliária. Não incide ISS, valem os mesmos comentários, tanto do ISS quanto do ICMS. Bom, o pedido do registro do parcelamento foi realizado até 2028. Qual que é a regra? IRCS segue o regime de tributação aplicável. Nesse caso, o legislador definiu, como eu não tenho RET, nesse caso ele pegou a alíquota do presumido, vai pagar 3,65 de CBS. Esse pagamento é definitivo, não tem verificação pelo Comitê Gestor, nem pela Receita Federal, né? Nesse caso aqui, Receita Federal, se teve pagamento a maior. Mesma regra do presumido, tá? De novo, a opção é válida para todo empreendimento, né? E aí o legislador dá um destaque muito importante de ter escrituração contábil segregada. Isso porque nas loteadoras você pode ter mais de um loteamento ali dentro da mesma empresa, tá? Mesma coisa, vedada a apropriação de créditos, e aqui eu vou passar no dispositivo de lei, ele não especifica que é para operação de parcelamento, tá? Então aqui me parece que tem um ponto negativo aqui nessa legislação, em que pese esse tipo de operação ser sempre realizada dentro de uma SPE e só ter isso dentro dela. Tem a questão da glosa lá do estorno, vedado aí também o ajuste social, os redutores de ajuste, redutor social, e também a possibilidade de tomada de crédito pelo adquirente, tá? Então aí o dispositivo, vê aqui o parágrafo terceiro, tá? Que eu destaco para vocês. Então, fica vedada a apropriação de crédito de IBS e CBS pelo contribuinte que realizar a opção de que trata o caput. Ele não especifica, diferentemente da incorporação imobiliária, que essa vedação é para aquela hipótese. Mas o curioso é que quando ele vai falar do estorno, aqui no parágrafo 11, ele fala que são os custos e despesas indiretos apropriados no âmbito do parcelamento do solo, na forma prevista do parágrafo 10. Né? Ou seja, ele fala que eu tenho que estornar, mas lá atrás ele falou que eu já não posso tomar crédito de nada. Né? Então, acho que tem um ponto aqui que pode dar margem para questionamento ou oportunidade de estruturação. Não pensar em colocar outras atividades de parcelamento solo dentro de uma empresa, ou seja, tratar aquilo ali só como aquilo, para que você não perca créditos de IBS e CBS, tá?
Regime de transição após 2029, tá? Se opção pelo RET ou do registro de loteamento. IRCS, eu sigo na mesma sistemática, tá? Para um e para outro. Em um caso, eu vou estar no RET, tributando com as alíquotas benéficas, no outro caso, eu vou estar de acordo com o regime de tributação, geralmente presumido. Nesse caso, a CBS é a alíquota padrão, com a redução de 50%, o IBS é a mesma coisa. Já posso ter deduções. Aqui eu tenho uma previsão muito específica, né? Que eu tenho deduções específicas da base de cálculo. Então, eu tenho valor de alienação, eu tenho deduções da base de cálculo, e só depois dessas deduções é que eu ainda vou aplicar os redutores de ajuste e redutor social. E o curioso é que ele trata disso só para o IBS, tá? De novo aqui o dispositivo da legislação, né? Então, ele vai falar da base de cálculo do IBS e da CBS. Não é que eu vou tomar crédito, mas é o valor que eu paguei para aquisição de bens e serviços entre esses períodos aí, de 27 até 2032, eu vou poder deduzir isso da base de cálculo do IBS. E não é tomada de crédito. E isso daqui não afasta, ou seja, a dedução que se refere o CAPT não afasta a apropriação de créditos, não afasta a aplicação dos redutores, tá? Então, o legislador teve esse cuidado aqui, tá? E aí, de acordo com o período, eu vou ter a possibilidade de tomar essas deduções pelo valor cheio, se for até 2028, e por valores reduzidos, seguindo mais ou menos a ideia lá das alíquotas, né? Como que funciona. Locação, estou chegando no final, tá, gente? No módulo turbo aqui. Como que é hoje? IRCS, PIS e COFINS, depende do regime de tributação, tá? Novamente aí, aqui a alocação já é 14,53, não se aplica o RET, não incide ISS, não incide ICMS. Estou falando aqui em condições normais de temperatura e pressão, né? Hoje a gente tem aí locação com serviço de hotel, né? Então você já tem várias bolas divididas aí também. Estou falando aqui, né, do normal, tá? Como que vai ficar? E aqui eu não tenho mais, foi até o final de 28, a partir de 29, não tem, tá? Vale para locação, né? E aí não é só locação, tem cessão onerosa, arrendamento, aqui entra build-to-suit, sale leaseback, locações não típicas, né? Tudo vai cair dentro desse dispositivo aqui, tá? Tem uma previsão específica, e aí é uma questão que para mim não está clara, né? Ele fala que a alíquota do IBS e da CBS vai ser de 3,65, uma alíquota conjunta, não fala como se dá a repartição do produto dessa arrecadação, tá? E traz duas situações. A locação é não residencial, essa tributação aqui vale até o prazo original daquele contrato. Então, você tem, por exemplo, às vezes, contratos de build-to-suit que tem prazo de 99 anos, 25 anos, 15 anos, 7 anos. Vai valer de acordo com o prazo original, desde que observadas essas regrinhas. O contrato tem que ter sido firmado antes dessa lei complementar, e aí o reconhecimento ou é pela assinatura eletrônica ou por firma reconhecida, e aí, né, o compliance que a Thaís falou, esse documento tem que ser registrado em cartório, nos termos do regulamento, né? A lei saiu em janeiro, a gente já está em abril, o prazo é até dezembro e não saiu ainda o regulamento. É algo para a gente ficar bem de olho. Assim que sair, vai haver uma corrida aí aos cartórios para registrar e tentar se valer dessa regra de pagar 3,65. E se for residencial, ele é diferente, né? Ou é o prazo original limitado a o final de 2028, tá? E aí o que ocorrer primeiro, tá? Então, de novo, o contrato tem que ser firmado, tem que ter sido firmado antes da lei complementar, a comprovação
ela vai se dar ou por firma reconhecida, ou por meio de assinatura eletrônica, ou pela comprovação do pagamento do primeiro aluguel, tá? Então não dá para pensar em fazer magiquinha aí e alterar, né, fazer o contrato com data retroativa, né? Já fica aí a dica. Não pode utilizar redutor social, tá? E aqui eu não falo de redutor de ajuste, tá, pessoal? Estou falando de locação, então não se fala aqui em redutor de ajuste. Tem vedação de tomada de crédito pelo contribuinte, né, com relação ao imóvel e glosa dos créditos. E é necessária a segregação aí com as operações não incentivadas, tá? Isso aí acho que está lá no artigo 487, se eu não me engano. E por fim, pessoal, correndo aqui super para não atrasar aí a noite de todos, né? A Thaís falou aí bastante sobre cadastros, né, obrigações acessórias, então o cadastro importante que eu tenho aqui é o CIB, tá? O CIB é esse cadastro imobiliário brasileiro, ele integra o Sinter, né? Basicamente uma ideia das administrações tributárias terem um inventário desses imóveis, tá? Para que todas as operações, é como se fosse um código hash, né? Para que aquilo ali seja identificado ao longo de toda a cadeia. Responsabilidades e prazos, isso não compete a nós, isso é uma obrigação que vai ficar aí com os cartórios, com as prefeituras, já tem prazos aí definidos, tá? Mas o dispositivo, né, de lei, ele fala que você vai poder expandir esse tipo de obrigação aí para terceiros, né? Os tabeliães, os registradores, as juntas comerciais, tá? A construção civil vai ter que ter um CIB, vai ter que ter um cadastro específico, ou seja, tudo que você vender e fornecer para uma obra de construção civil, você vai ter que ter um código lá, identificar o CIB daquela obra, igual tem hoje o CNO, né, o Cadastro Nacional das Obras, que tem uma finalidade mais para tributos previdenciários, né, do salário de contribuição, você vai ter aqui o CIB para fins da CBS e do IBS, tá? E aí, né, também uma outra previsão, né, que com base no CIB, você vai ter um centro de custo distinto, né, para fins de apuração desses tributos. Pessoal, corri bastante, né, o material está aí com vocês, sei que está tarde, a gente já até extrapolou aqui o horário, mas não vi as perguntas, estou super à disposição aí, também no e-mail para Carla, você que está aqui, né, guerreira até o final, de novo, obrigado aí pelo convite, Imagina. agradecer aí aos 126 participantes, né, que estão aqui ainda, parabéns aí pelo curso, né, acho que é o recorde na PET, fico à disposição aí, se tiver dúvidas aí, acho que tem, né? A gente está com mais de 300 alunos inscritos e online aqui 125, então o curso está muito especial mesmo. É muita informação, né, Renata? Operações imobiliárias, elas têm muita complexidade, especificidades, né? Você recomendou o curso de tributação imobiliária, eu acho que ele é fundamental até para a gente se aprofundar em tudo isso. Tem algumas dúvidas, você quer ir passando aqui, pelas Vamos lá. dúvidas? O que você acha? Sim, não, vamos lá. Ó, vamos lá, acho que a Uh, primeira aqui, do José, se você quiser, pode partir dela, que é a que fala do redutor de ajuste. o redutor de ajuste pode ser aplicado quando a torna. O redutor de ajuste pode ser aplicado quando a torna. Quando a torna, não será aplicável o redutor de ajuste do valor integral do imóvel permutado. Como eu calcularia o redutor de ajuste, valor de referência, o custo PCA, nessa circunstância, para reduzir o valor da torna para fins de cálculo da base de cálculo? Pelo do que está no dispositivo, basicamente o valor da permuta daquele pedaço que não é tributado não vai ser considerado no redutor de ajuste. Em tese, José, não vai sobrar muita coisa aqui para ser utilizado como redutor de ajuste. Você vai ter aí o ITBI, você pode ter o laudêmio, né? Se for em Barueri, se for no Rio de Janeiro, né? Onde que tem laudêmio, ou se for uma pessoa jurídica, né? Uma empresa no presumido em que ela teve outorga onerosa, nesses casos o redutor de ajuste vai ser computável, tá?
as regras de redução da alíquota de 70% para locação se aplicam também às empresas que alugam edifícios, mas que não é essa a sua operação principal, receita operacional? Entendo que sim, tá? Legislação aqui não faz uma referência a isso ser a atividade principal da empresa, tá? Não trouxe essa limitação, né? É É. uma operação tributável pelo IBS e pela CBS. Então, entendo que sim, que vai poder se valer aí do benefício do redutor de alíquota, tá? Ah, os slides apresentados são diferentes. Eu não consegui gerar ainda, tá, pessoal? Eu vou tentar gerar, mas assim, como a apresentação vai se sobrepondo aqui, quando a gente gera o PDF, ele tem alguns slides que estão se sobrepondo. Eu vou tentar compartilhar isso com vocês. Eu juro que eu tentei, tá? Tem bastante comentário aqui sobre esse ponto. Boa noite, professor. Os contratos de parceria agrícola estão na regra de incidência do CBS e IBS? Entendo que sim, tá? Mas não é uma operação imobiliária, tá? Essa pergunta é importante porque às vezes os contratos de parceria agrícola, eles às vezes têm uma redação que fala de arrendamento, tá? Então, importante cuidar disso, né? Porque ou a natureza de parceria agrícola, e aí a receita é com relação, por exemplo, a sacas de soja que foram, né, produzidas, e ali cada uma das partes vão ter que emitir suas notas fiscais, né? Hoje você tem a substituição tributária para trás, né, nesses casos, quando é um produtor rural, pessoa física, mas em princípio isso não é uma operação imobiliária, tá? E ainda nessa regra, é a mesma regra a mesma pergunta do Robson, né? É exemplo do arrendamento rural, que possui prazo longo em geral. O professor vê litígio na restrição quanto à exigência de firma reconhecida, assinatura eletrônica nos contratos já firmados, ou seja, exigência legal? Não, eu acho que isso aqui é um benefício fiscal, tá? Então, acho que é questionável. Primeiro, né? Parceria agrícola é uma coisa, arrendamento rural, né, onde que a contrapartida é como se fosse um aluguel, ele entra aqui, tá? Ah, agora, acho que eu vejo litígio se você tiver outros elementos para comprovar que aquele contrato foi formalizado antes, né? Ah, não fiz com assinatura digital, não reconheci firma. Acho que você tem caminhos para questionar, mas é uma questão de prova, né, para mostrar que aquilo ali foi firmado antes, tá? Acho que eu passei tudo aqui. Passamos tudo. Acho que é isso, Renato. Super obrigada. Bom, mega aula, super dupla. É, ainda vamos ter, com certeza, várias outras edições desse curso da reforma tributária, mas muito obrigada. Foi excelente a aula, excelente. Obrigado, Carla. Bom, pessoal, vocês têm um material aí, né? Às vezes as dúvidas surgem. A gente ficou com um compromisso aqui dos professores de tentar responder as dúvidas que já aparecem. Estou gostando aqui do comentário do Willow, né? Que ele já ficou com curioso com o curso de imobiliário. Bacana. Carla, de novo, parabéns aí. Esse curso é um sucesso, né? Tenho ouvido falar muito bem aí também dos próprios alunos, que as perguntas são interessantes. E desejo boas aulas aí para todos nas próximas noites aqui. Muito obrigada, Renato, e parabéns a todos os alunos super esforçados que estão aqui até o final. Quinta-feira tem mais. Legal. Até mais, gente. Tchau, gente. Boa noite.